tema de hoje é a saúde dos nossos rins, um assunto essencial, muitas vezes esquecido, mas é realmente fundamental para o funcionamento de todo o nosso organismo. Para esta conversa temos connosco uma figura, uma cara já muito conhecida na Rádio Onda Viva, a doutora Diana Cascais de Sá, médica nefrologista e diretora clínica do Serviço de Hemodiálise do Hospital Trofa Saúde Bonfim, em Vila de Conde. Ao longo da rúbrica vamos falar sobre o que significa ter uma boa saúde renal, como é que podemos proteger os nossos rins no dia-a-dia, quais são as pessoas mais vulneráveis, enfim, aqui uma série de assuntos que a doutora Diana nos vai ajudar a esclarecer. Doutora Diana, obrigada pela sua disponibilidade por estar aqui nos estúdios da Onda Viva. Bom dia, uma cara conhecida para quem cá está, para quem ouve será apenas uma voz conhecida, espero eu, mas é um gosto estar aqui mais uma vez. Ora bem, para começar, em que é que consiste a saúde renal e como é que podemos tornar os nossos rins saudáveis? Ora bem, os nossos rins precisam, na verdade, de muito mais do que aquele mito que toda a gente sabe, que é o beber água. O que é difundido é que para ter uns rins saudáveis é preciso beber muita água e, em princípio, a coisa está assegurada. E não é de todo assim. O principal para manter rins saudáveis, e digo isto já falando na doença, portanto, começando um bocadinho ao contrário do que se deve fazer, que é falar da saúde já passando para a doença, o objetivo é evitar ser hipertenso e evitar ser diabético. Portanto, como é que nós fazemos isto? Da maneira mais antiga e, infelizmente, mais difícil possível, que é dieta. E quando eu digo dieta é pouco sal e pouco açúcar. O sal porque causa hipertensão e o açúcar porque causa diabetes. Atividade física, manter um peso saudável. E claro que sim, é verdade que é importante beber água. E, sobretudo, há alguns temas que as pessoas não relacionam diretamente com os rins, mas que são fundamentais. O não fumar, ok? Porque os fumadores estão em risco de ter doença renal. E isto em Portugal é sim um drama, não tomar medicamentos sem prescrição médica. E aqui chamo a atenção para uma família de medicamentos muito particular, que nós usamos muito, porque conseguimos comprá-los sem receita, que são os anti-inflamatórios. Não vou dizer nomes de marcas para não estar aqui a difamar ninguém, até porque são ótimos medicamentos se forem bem usados, mas o ibuprofeno, a nimesulide ou diclofenac, pois quem quiser pode ir pesquisar quais são os nomes comerciais disto, mas que no fundo são anti-inflamatórios e que muita gente, sobretudo os atletas, os desportistas, fazem um uso completamente surreal disto, um uso diário, sem ter noção que há pessoas em hemodiálise pelo simples facto de terem usado anti-inflamatórios durante anos e anos e anos. Estou a falar numa base diária, não é uma vez por mês para aquela dor ocasional. E hoje em dia acho que também faz sentido falar, na era em que vivemos, daqueles suplementos que estão na moda, alguns que não têm problema nenhum e outros que sim podem danificar os nossos rins. E aqui nestes suplementos, para não estar também a ser muito pesada, queria chamar a atenção só assim para os dois, que eu acho que são os que estão mais em voga. Não conseguimos abrir um Instagram sem haver um influencer a publicitar isto, portanto, acho que vale a pena falar, que são a creatina e a proteína, não é? O whey protein, ou como lhe queiram chamar. A creatina tem vários estudos feitos que já demonstraram que não tem nenhum efeito secundário de nenhum tipo em doentes com doença crónica. E o mesmo se aplica aos rins. Portanto, em pessoas que não sofram dos rins, cujos rins funcionem bem, a creatina não vai trazer nenhum problema. Agora, obviamente, isto tem que ser sempre acompanhado, não é pelo professor do ginásio, é por um nutricionista, pelo menos, ou melhor ainda, pelo médico de família, mas o nutricionista está perfeitamente capaz, se calhar até melhor que o próprio médico de família. Coisa diferente é a proteína, os batidos, os suplementos proteicos, depois aquilo há vários sites, também não vou revelar nomes, mas todos sabemos quais são, bem conhecidos, que vendem em frascos, em batidos, sabe a baunilha, sabe a chocolate, que mais uma vez a lógica é a mesma. Se eu sou saudável dos rins, portanto, se a minha análise aos rins é normal, e eu para saber isso tenho que ter feito análise, né? Tenho que ter a certeza disso, eu aí posso tomar suplementos proteicos, Posso, pode-me fazer bem, mas tem que ser orientado por um nutricionista. O que é importante dizer é que a partir do momento que eu sei que tenho algum problema nos rins, então aí há uma recomendação para, digamos assim, um nível máximo de proteínas por dia. Este nível máximo, para quem tem os rins que não funcionam tão bem, não vale a pena estar aqui a entrar em valores, mas digamos, para quem tem doença renal, é de 0,8 gramas por quilo por dia. Traduzindo em miúdos, isto dá, numa pessoa de 70 quilos,
56 gramas de proteína por dia. Isto são 2 bifes de 100 gramas cada um. Ou seja, mesmo esta restrição, assumindo que a pessoa não come 2 bifes por dia, ainda dá para comer um bife e ainda há espaço para o ovo, para o iogurte, para o leite, para o frango, tudo dentro do bom senso. Não pode haver uma dieta com excesso de proteína. Mas também queria desmistificar a ideia de que se eu sofro dos rins, vou comer poucas proteínas para não carregar o rim. Há muito esta ideia. E isto é falso. Se eu comer muito pouquinhas proteínas, eu vou ficar desnutrido. Isso acaba por ser pior. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há ali um moderado, uma restrição moderada, mas isto tem que ser acompanhado por um nutricionista, porque eu dizer gramas de proteínas, quer dizer, nem eu sei, eu estou a dizer isto dos bifes porque fui ao Google ver, porque ninguém sabe de cor os gramas de proteína de um bife disto, um bife de vaca é diferente de um de frango, mas portanto ter atenção a esta questão das proteínas se temos problemas renais. Portanto, é que haver um equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio é sempre a chave de tudo. Mas isto são as coisas que nós podemos mudar. Eu posso mudar ser fumador, eu posso tentar mudar o meu peso, posso mudar o sal e o açúcar que como, mas depois há coisas das quais eu não posso fugir. Se há doença renal na minha família, eu não posso fugir disso. Se eu tive alguma doença que não vem de família, mas que eu adquiri ao longo da vida, ou que tive que fazer um tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia, e que danificou os meus rins, eu disse já não posso fugir, mas posso continuar a apostar no que eu já falei, não é? Na dieta, na atividade física, no controle do peso, no deixar de fumar ou nunca fumar, para que, ok, já tenho uma doença dos rins, mas pelo menos deixa-me não piorá-la com outras coisas que vêm carregar ainda mais o rim. E aqui, quem é que são as pessoas mais vulneráveis a ter problemas nos rins? E como é que estas pessoas podem vigiar os rins de mais perto? Ora bem, é importante ter noção de quem são as pessoas e sobretudo para os médicos de família, mas para o público no geral, quem são as pessoas que devem, uma vez por ano, fazer o check-up, o chamado check-up aos seus rins. Portanto, irem fazer análises ao sangue e à urina, porque não é só o sangue, isto passa muito ao lado. Ver como estão os rins, não é só fazer análise ao sangue, é sangue e urina. Estas pessoas são os hipertensos, os diabéticos, as pessoas com doença cardiovascular, ou seja, que já tenham tido um infarto ou os princípios de infarto, que já tenham feito cateterismo, que andem em consultas de cardiologia, normalmente sabem que têm doença cardiovascular, que têm colesterol alto, os obesos, portanto peso a mais, os fumadores e as pessoas que sabem que na família já há alguma história de doença renal. Estes grupos todos, à partida, têm como a responsabilidade, que é partilhada com os médicos, mas nós próprios, acho que no século XXI, já começamos a ter um bocadinho de responsabilidade também por sermos ativos nas nossas doenças e na nossa saúde. Estas pessoas devem fazer um rastreio anual. Portanto, análise ao sangue, análise à urina, junto do médico de família e depois, só se justificar, é que o médico de família pede uma consulta de nefrologia. A única coisa que eu acrescentava, além destas análises anuais, é um hábito que eu acho que é um bom hábito, sobretudo a partir de certa idade. E qual é essa idade? Se formos saudáveis, talvez seja 40, não sei, mas presumo que 40 seja um número adequado. Medir as tensões. Termos uma ideia como é que são as nossas tensões. Não é medir freneticamente todos os dias, mas uma vez por semana medir, estar em cima do acontecimento. Porque se nós não medirmos, ninguém vai se preocupar por nós. E isto é o fundamental para quê? Para se houver alguma coisa a detectar-se cedo. Porque se eu detectar cedo, eu consigo agir cedo. E temos a sorte, hoje em dia, existirem alguns medicamentos que, não conseguindo curar a doença dos rins, pelo menos conseguem atrasá-la muito. Quanto mais cedo eu os começar, mais anos de vida ganho. E aqui, esta questão da doença dos rins é muito comum? Olha, é muito mais comum do que se pensa. E eu tenho sempre um desgosto enorme. Sinto-me sempre assim um parente pobre, porque os rins parece que ficam sempre em terceiro ou quarto lugar. Em primeiro está o coração, sempre, até porque é o símbolo do amor, é assim no órgão nobre, o cérebro. Tem uma simbologia, não é? Ora, nem mais. Coração, cérebro, depois há os pulmões. Se falar com um homem, ele também põe logo em primeiro lugar a próstata, que claro. É assim uma menina dos olhos de ouro, não é? De qualquer homem. Até porque há muita consciencialização, e hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, muita consciencialização da próstata, da mama. Mas realmente os rins ficam um bocadinho para trás. E vale a pena dizer que só aqui na Europa, 1 em cada 3 adultos está em risco de sofrer de doença renal.
E houve uma evolução muito grave, desde os anos 90 até agora, 2020, início da pandemia, enquanto que em 1990 a doença renal era quase a 20ª causa de morte no mundo, portanto estava muito lá para baixo, agora é a 12ª. E daqui a 10, 15 anos prevê-se que seja a 5ª. A 5ª causa de morte não pode todo ser ignorada. E porquê é que ela é tão ignorada, então? Porque é silenciosa. Enquanto que a doença do coração dá dor no peito, a doença dos pulmões dá falta de ar, são coisas muito óbvias, a doença dos rins não dá nada, não dá sintoma nenhum, até uma fase muito tardia em que já há pouco a fazer. E mesmo quando dá alguma coisa, são coisas que as pessoas nem relacionam com os rins. Por exemplo, cansaço, falta de apetite, enjoos, inchaços nas pernas, comichão pelo corpo todo. Se eu lhe falar nestas coisas, vai pensar em rins? Não vai. Comichão vai pensar na pele, cansaço é a vida, é uma anemia, portanto, não é uma doença fácil de diagnosticar. É mesmo obrigatório ir lá e tirar o sangue e recolher a urina e medir as tensões. Exige um bocadinho mais de esforço da pessoa, mas vale a pena. Visto que houve aqui, avançou, era 20º, 12º, 5º lugar, qual é que diria que é o principal fator para isto acontecer? É mesmo de ser uma doença que é quase terciária aos olhos de muitos? O principal fator é a epidemia que se vive do estilo de vida, sobretudo da diabetes. Também da tensão alta, mas sobretudo da diabetes. Esta epidemia de hoje em dia, são várias epidemias, é a obesidade, e muito se fala hoje nos medicamentos para perder peso, justamente porque a obesidade é uma epidemia, não é? Se não uma pandemia, não é? A diabetes e a tensão alta. São 3 doenças que dominam aqui a causa da doença renal. A maior parte das pessoas no mundo inteiro que sofre dos rins tem esse problema ou porque é diabética, ou porque é hipertensa, ou porque é as duas coisas e foi um bocadinho de cada a contribuir. E é o facto de cada vez nós comermos pior e cada vez estarmos mais gordinhos e mais sentadinhos e fazermos menos exercício, que faz com que os rins, o coração, todos os órgãos vão atrás porque vão sofrer com estes problemas. Mas sem dúvida que foi isto que causou a preponderância da importância da doença renal. E para quem nos está a ouvir lá em casa, estamos a falar da saúde dos rins com a doutora Diana Cascais de Sá. Que tratamentos é que existem hoje em dia para os problemas nos rins? Ora bem, existem de facto algumas doenças dos rins, mas que são uma minoria. Existem algumas que têm um tratamento específico, mas o que eu queria aqui ressalvar é que a maioria não se foca muito no tratamento, foca-se na prevenção. No entanto, apesar disso, temos a sorte de viver numa época em que até existem 2 famílias, no caso dos diabéticos tipo 2, até existem 3 famílias de medicamentos que realmente se podem dar e são para os rins. Quando a pessoa pergunta qual é o medicamento que eu estou a tomar para os rins, realmente agora existem 3 famílias nos diabéticos de medicamentos para os rins. Mas o serem para os rins não curam nada, eles simplesmente atrasam a velocidade a que os rins se estragam. Em teoria, numa pessoa podem atrasar 8 anos, até os rins entrarem em falência, noutra pessoa podem não atrasar assim tanto, também depende da precocidade com que foram introduzidos. Mas aqui o foco é sem dúvida a prevenção, portanto o tratamento é tratar o que vem de trás. Se eu sou diabética, eu tenho é que tratar a diabetes e trazê-la controladinha. Tratar a hipertensão, tratar a obesidade, tratar o tabagismo, que trata-se muito facilmente, que é deixar de fumar. Eu tenho é que tratar o que está atrás, não é? Para que depois, mais lá à frente, os rins não venham a sofrer. Porque senão isto tudo acaba por ser como pensos rápidos que se colocam numa ferida, que ajudam um bocadinho, mas o problema está sempre lá. Eu continuo sempre a ser diabético e isso vai sempre ser uma carga para os meus rins. Muito bem, é nesta fase que entra aqui a diálise ou a hemodiálise, qual é que é a diferença? Pois, é mesmo nesta fase, porque lá está, como eu disse, estes medicamentos ajudam a atrasar a progressão, mas não a tornam inevitável e a maior parte dos doentes reage bem a estes medicamentos, melhora bastante, consegue atrasar um bocadinho a doença renal, mas também há doentes que por motivos que nós desconhecemos a doença vai piorando, a velocidades um bocadinho imprevisíveis às vezes, que nem têm muita relação até com o próprio doente. Às vezes a pessoa tem a diabetes controlada, tem a tensão controlada e mesmo assim os rins continuam a piorar
por motivos que nós não conseguimos esclarecer completamente, e acabam por chegar ao que nós chamamos o estadio 5, portanto, àquela fase em que os rins já não funcionam nada, ou quase nada, e nós temos que pensar, bem, o que é que vamos fazer? Porque sem rins não podemos viver. Alguma coisa temos que fazer, e aqui entra a substituição da função dos rins. Há a diálise, temos a hemodiálise, a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é menos conhecida, é através da barriga e é preciso um perfil específico de doente para fazer diálise peritoneal. A mais conhecida é realmente a hemodiálise. E depois temos o transplante, que é o ideal, não é? Ter um rim novo, que não é fácil, a não ser que a pessoa tenha um dador vivo, pode ser um familiar ou não, que esteja disponível e compatível, que é o mais difícil, para lhe dar um rim. O doente acaba por ter que optar aqui por uma das formas de diálise, ou então, e isto é muito importante, também é um dogma que tem que se quebrar, é que não existe só a diálise ou o transplante, também existe o tratamento médico conservador, que no fundo é, e atendendo à idade, a pessoa que já tem uma idade bastante avançada e que pensa, bom, eu sei que um dia os meus rins vão parar ou funcionar muito pouquinho, compreendo que isso me vai trazer sintomas desagradáveis, mas escolho não entrar em hemodiálise, não fazer tratamento, e aí a pessoa é soberana em escolher e é acompanhada na mesma em consulta e faz medicação para estar confortável, para controlar ali os sintomas, mas também é uma forma de tratar esta fase final. Portanto, não somos todos, ninguém é obrigado a nada, Deus me livre, mas não somos todos obrigados a fazer hemodiálise. Mas sim, sem dúvida que a grande maioria das pessoas em tratamento é em hemodiálise, sim. Portanto, há aqui vários tratamentos indicados para cada... E conforme as idades, o perfil de cada um, a opção pessoal, às vezes até a profissão. Há profissões que não se coadunam muito com a hemodiálise, uma pessoa que seja muito ativa profissionalmente, os jovens, poderá ser mais interessante a diálise peritoneal. O transplante é o ideal, claro que é, mas para pessoas que tenham 80 anos, um transplante não é de todo há vários riscos não é? associados. Portanto, temos que ver aqui a pessoa no seu todo. É quase aqui um fato feito à medida. Exatamente, e os nefrologistas são aqui os alfaiates. E pelo que sei, temos aqui um serviço de hemodiálise no Hospital da Trofa Saúde do Bonfim, em Vila de Conde, que oferece estes tratamentos de forma gratuita à população. Quer falar-nos mais sobre esse projeto? Claro que sim, é um gosto para mim. O serviço de hemodiálise da Trofa Saúde do Bonfim já tem mais de um ano de existência, com um funcionamento que todo ele tem sido um sucesso e que é em tudo semelhante às outras clínicas de hemodiálise que existem já no país. E o que é que eu quero dizer com isto? Que às vezes é uma questão que as pessoas colocam muito acerca do nosso serviço. Não é por estar inserido num hospital particular que este serviço de hemodiálise é sujeito a qualquer tipo de pagamento. Não. Em Portugal, a hemodiálise é um tratamento absolutamente gratuito, seja realizado em clínicas ou em hospitais. É sempre gratuito, e quando eu digo gratuito, refiro-me ao tratamento em si, que são 3 sessões por semana, refiro-me ao acompanhamento pelo médico, ao acompanhamento pelo nutricionista, pelo assistente social, às análises que o doente faz todos os meses, exames que faz todos os anos, eventuais consultas de transplante, consultas que têm a ver com a fístula, que é aquela via de acesso que os doentes têm no braço, uma ligaçãozinha entre uma veia e uma artéria que lhes permite ligá-los à máquina. Eles precisam de revisões periódicas, no fundo, dessa tal fístula. Tudo isso, incluindo os próprios transportes para ir para a diálise e para depois vir para casa, tudo isso está contratualizado com o SNS. Portanto, na Trofa Bonfim não é diferente. Tudo isto é gratuito, funciona como qualquer outra clínica, com, a meu ver, 2 ou 3 vantagens que outros sítios não têm, que são, em primeiro lugar, o facto de estarmos inseridos num hospital, num grande hospital particular, e, portanto, temos uma equipa de emergência interna. Qualquer coisa que aconteça durante os tratamentos aos doentes, ou eventualmente até aos profissionais, ninguém está livre, nós temos uma equipa de emergência interna que em minutos consegue prestar socorro, e isto também é gratuito, ok? Portanto, mesmo antes da chegada do INEM, nós conseguimos prestar socorro às pessoas que tenham qualquer problema na diálise, e temos a conveniência dos doentes, já que fazem diálise num grande hospital, como é a Trofa Bonfim, se tiverem que fazer exames, análises passadas pelo médico de família, passadas por outro médico qualquer, conseguem fazê-las todas no mesmo edifício, até porque a Trofa tem acordo com o SNS, com vários exames, análises clínicas. Portanto, a conveniência disto, para quem já tem
que 3 vezes por semana ir fazer diálise, poder acoplar ali, logo a seguir à sessão, aproveita e faz o seu raio-x, aproveita e tira sangue para isto, para aquilo, e é muito mais cómodo para a pessoa. E destacava aqui também um outro ponto que eu acho fundamental, que se calhar faz mais sentido para quem já faz diálise, que é, no Trofa Bonfim, nós fazemos a modalidade hemodiálise mais moderna, mais eficaz, digamos assim, pelo menos segundo o que os estudos dizem. Há vários tipos de hemodiálise, não vale a pena estar a falar sobre isso, mas nós fazemos a hemodiafiltração a todos os doentes, sem exceção, e pelo menos o feedback que temos tido deles, que na sua grande maioria já faziam diálise noutras clínicas, dizem que se sentem bem melhor a fazer esta modalidade, que têm menos dores de cabeça, têm menos baixa tensão, o cansaço é menor e, portanto, andam mais bem dispostos e eu acho que é uma mais-valia, entre outras vantagens. Portanto, é só aqui bons motivos para... Sim, claro, também estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas destaco estes 3 porque realmente sei que noutros sítios não se verifica isto, e isto é realmente uma enorme vantagem, aliado ao nosso serviço de psicologia, que tem prestado apoio sempre que estou na clínica, está lá a psicóloga a fazer a avaliação dos doentes, a conversar com eles, que é outra valência, que é outra epidemia, não é? No fundo, como a obesidade, é a epidemia da doença mental e do isolamento, da depressão, e que os nossos doentes sofrem muito com isso, e nós prestamos, também de forma gratuita, esse apoio extra de psicologia aos nossos doentes que fazem hemodiálise connosco na clínica. Portanto, acho que temos aqui todos os motivos e mais alguns para que quem não se estiver a ouvir e que faça hemodiálise ou que conheça alguém, familiar, amigo que faça hemodiálise, lhe dê a conhecer realmente esta realidade do Trofa Bonfim, esta nova clínica que tem todas estas vantagens que, a meu ver, são de sobremodo importantes, e que venham conhecer-nos, que telefonem, que mandem e-mail ou que simplesmente apareçam, não há problema nenhum, nós temos todo o gosto em receber-vos, seja onde for a vossa área de residência, nós estamos disponíveis para tentar encontrar uma solução convosco para que seja tudo sempre gratuito e confortável para todos os doentes. Muito bem, estamos aqui quase a chegar ao fim desta rúbrica, desta vez a saúde sobre os rins. Doutora Diana, para já não temos questões, quer dizer que você foi impecável e não há aqui ninguém com dúvidas. Mas, no entanto, se as pessoas estiverem a marinar sobre o assunto, como é que podem contactar a Trofa Saúde? Olha, o número da nossa hemodiálise, para quem estiver a ouvir, entre em contacto com a nossa clínica, é o 252 097 715. Eu vou repetir, 252 097 715. Podem ligar em qualquer dia útil, mesmo que tenham dúvidas, que morem longe, que não saibam bem como é que isto se processa, mesmo que até ainda não façam diálise, mas saibam, porque andam na consulta de nefrologia do hospital e já vos falaram que, entretanto, vão ter que começar a diálise. Portanto, é uma coisa que já está na vossa mente, estão a marinar essa ideia, porque também é preciso. As pessoas, quando começam a perceber-se que vão precisar da hemodiálise, ou a coisa acontece de urgência e tem que ser, ou então é bom ter um bocadinho de tempo para, como dizem os americanos, para processar, não é? Para nos habituarmos à ideia, porque são mudanças muito grandes na nossa vida. Se está nessa situação, venha visitar a nossa clínica, venha ver as nossas instalações que são fantásticas, venha conhecer o nosso pessoal, ser bem recebido, tomar um café connosco, fazer as perguntas que quiser sobre diálise, sobre transplante, sobre as análises, sobre os exames. E depois, independentemente de onde reside, como é que se pode deslocar, o que é que tem direito, o que é que não tem, nós podemos esclarecer tudo. Ou então, se preferir uma coisa mais soft, pode mandar e-mail para geral.hemodiálise@trofasaude.com e temos todo o gosto em responder. Ou mais simples ainda, é só chegar. Nós estamos sempre disponíveis, presencialmente na hemodiálise, segundas, quartas e sextas, e às terças e quintas também com marcação. É só chegar e dizer, quero visitar. E nós temos todo o gosto em mostrar a clínica e em explicar porque é que, a meu ver, e a ver todos os que lá trabalham, também mal era se assim não fosse, somos a melhor clínica aqui da região. E aqui para terminarmos, conselhos práticos, bases, todos os nossos ouvintes deviam ter para cuidar da saúde dos rins? Olha, se só pudesse dizer assim 2 ou 3 coisas, e é uma coisa que eu digo sempre no fim da consulta, se eu só puder dizer 2 ou 3 coisas, o que eu digo é peso saudável, perder peso se for preciso, ou pelo menos não engordar, peso saudável,
pouco sal e pouco açúcar. Portanto, tudo o que sejam pós brancos é para fugir. Sal e açúcar, mínimo possível. Peso saudável. Isto é o fundamental, porque isto já nos põe na reta para não nos tornarmos nem diabéticos nem hipertensos. Se fizermos só isto, muito mais que os rins, já nos protegemos de muita coisa chata na vida. Muito bem, e assim termina mais uma edição da rubrica Viva com Saúde, com o Trofa Saúde Senhor do Bonfim. Agradecemos à doutora Diana Cascais de Sá, mais uma vez, pela presença. Sou eu quem agradeço. Pela partilha. Vamos ver se vem mais vezes, não é? Sim, isto é uma mensagem que vale sempre a pena repetir, até deixarem de aparecer pessoas doentes em consultas, que é sinal que já toda a gente ouviu e cumpriu. E já sabe, até lá, cuide de si. Viva Saúde, uma parceria Rádio Onda Viva e Hospitais Trofa Saúde.